Boa tarde, paz seja com todos vocês. Hoje é dia de declarar as bênçãos do Senhor sobre sua casa, sobre sua família. E hoje nós estamos aqui para declarar também as bênçãos do Senhor sobre a vida da Alessandra, que está completando mais um ano de vida. Louvamos a Deus pela sua vida, Lê, que o Senhor venha continuar te abençoando, fortalecendo, capacitando. E nós declaramos sobre cada lar nessa tarde as bênçãos do nosso Deus. Vamos lá, continuar a leitura do nosso livro. Capítulo 8, o ciúme e a síndrome do circuito fechado da memória. O ciúme é uma forma solene de disfunção do eu. Já vimos algo sobre isso, mas quero acrescentar novos aspectos ao fenômeno. Uma pessoa ciumenta está sempre se sentindo vazia, entediada, carente. Parece que, se não tem o outro por perto, não é feliz por completo. Não consegue se curvar em agradecimento à vida. Torna-se muitas vezes especialista em reclamar, em destaque da pessoa que ama. No fundo, seus ataques de ciúme são típicos de um presidiário que está num cárcere. Só que o cárcere virtual. Não entende que todos os seres humanos têm uma ansiedade vital, que todos somos carentes, temos a necessidade de nos aproximar do objeto real. Só que a ansiedade de um ser humano ciumento é mais profunda, gera mais insatisfação, produz mais inquietação, levando-o a buscar no outro a estabilidade que não tem, procurando nele a fonte de alegria para suprir a sua angústia. Quer que o outro supre o seu eu. Ou seja, não se conhece, não se consegue lidar sozinha com a vida, com as coisas. Então, o ciumento, ele é mais provável, né, a ter ansiedade, gera insatisfação, inquietação, e sempre quer buscar no outro essa estabilidade. Uma pessoa ciumenta está sempre vazia, entediada e carente. Parece que, se não tem outro por perto, não é feliz nem completa. Não consegue se curvar em agradecimento à vida. Torna-se muitas vezes especialista em reclamar, em destaque da pessoa que ama. Como tenho dito, uma pessoa mal resolvida é dramaticamente insatisfeita. Ainda que sua parceira ou parceiro lhe dê a atenção que ela sonha, ainda que o parceiro viva 24 horas por dia em função dela, como se fosse um escravo, ela continuará sendo um ser humano infeliz, fazendo pessoas infelizes. Quem é muito carente tem tendência a ser ciumento. Quem é ciumento é também possessivo. E quem é possessivo não possui aquilo de que mais precisa, si mesmo. Não explora o território da sua emoção, é um forasteiro na própria terra. Para resolver seus núcleos traumáticos, uma pessoa ciumenta ou que possui qualquer outro transtorno psíquico deve reeditar as janelas killer, duvidar de tudo que o controla, criticar cada pensamento perturbador e determinar ardente e diariamente ser livre. É a técnica DCD, né? Olha, a pessoa ela precisa ser livre. Então, a pessoa ciumenta, ela tem que o quê? Duvidar de tudo que o controla, criticar cada pensamento perturbador, determinar ardente diariamente ser livre, não escravo emocional. Esse exercício deve ser feito a cada momento no silêncio da nossa mente. Nos calamos por fora e gritamos por dentro. Ou seja, use essa técnica em todas as áreas da sua vida. É o quê? Para você não ser um escravo emocional. Um escravo emocional. Usar a técnica DCD. Um exemplo. Alguém olhou torto, alguém te criticou e você vai usar essa técnica. Por que eu vou pegar isso para mim? Que sentido faz? E vai determinar algo. Ah, essa pessoa não está num dia bom. Deixa ela para lá, com o olho torto dela para lá. Não tem a ver comigo. Gente, vamos usar essa técnica. Não precisamos ser escravas emocional, ficar pegando todos os lixos emocionais. O que nós lemos no capítulo anterior. Além de reeditar as janelas traumáticas, uma pessoa que tem conflitos como ataques de ciúme, fobia, pessimismo ou humor depressivo, deve formar novos núcleos saudáveis da habitação do eu. Novas plataformas de janelas light. Como? Elogiando mais e criticando menos. Todos os dias deveríamos fazer pelo menos 3 vezes mais elogios do que críticas. Vocês lembram que nós fizemos o desafio?
Quem sabe a gente tem que fazer de novo, né? Tem que ser todos os dias, pelo menos 3. Um elogio simples. Ah, obrigado por abrir a porta. Nossa, você é tão gentil. Ah, se ele nunca abre a porta para você, algo ele faz que você pode elogiar. Vamos fazer o desafio de novo? Quem topa aí? Depois vocês falam comigo. Criticar em excesso e apontar falhas viciam como drogas. Viciam. Gente, eu devo olhar muito para dentro de mim, cada uma de vocês. Eu leio, igual eu já falei, eu olho para mim. Por quê? Porque eu tenho que parar de ser esse tipo de pessoa. Se eu não tomar cuidado, eu fico sempre sendo a general daqui de casa, só dando ordens. Por quê? Porque criança, adolescente, eles não fazem, né? Se a gente não der ordens, se a gente não colocar limite, a gente tem que colocar limite. Mas tudo em excesso é difícil. Então, nós devemos o quê? Criticar em excesso e apontar falhas viciam. Nós devemos tomar esse cuidado para não ter esse vício de sempre estar criticando, dar ordem e ao mesmo tempo criticar. Ah, você não faz isso direito. Ah, você nunca é capaz de tomar iniciativa. Opa, eu estou aqui para dar uma ordem de um jeito amoroso e elogiando, enaltecendo. Nossa, filho, você sempre toma você não toma iniciativa, ele não toma iniciativa. Um exemplo. Nossa, meu filho, você faz isso aqui com tanta perfeição, dá para você fazer agora? Olha que diferença. Nossa, você nunca toma a frente para fazer isso. É uma crítica que vai diminuir a pessoa, o filho da gente. Então, nós devemos tomar esse cuidado. Deveríamos exaltar os filhos, promover nosso parceiro, apontar suas características nobres. Esse comportamento não apenas planta janelas light ou saudáveis em quem recebe os elogios, mas também em nós. Ou seja, a pessoa que é viciada em crítica, em criticar, a pessoa que é viciada em criticar, ela não está criando janelas light saudáveis para ela mesma. Não está. Além de estar criando janelas que não é saudáveis naquele que está sendo criticado, na pessoa que critica também. Então, está vendo que tudo age a favor daquele que recebe e daquele que faz. Então, quem é muito carente tem tendência a ser ciumento. Isso aqui é o que nós já lemos. Quem é ciumento é também possessivo. E quem é possessivo não possui aquilo do que mais precisa, que é a si mesmo. Não explora o território da sua emoção. É um forasteiro na própria terra. Então, nós vamos fazer um desafio. Nós vamos escrever todas as pessoas que moram na nossa casa. Nós, em casa, somos 5. Nós vamos tentar escrever pelo menos 3 qualidades de cada um. É uma tarefa que eu vou dar para vocês. Eu estou falando agora para eu não esquecer. Vocês anotem no chat. Tarefinha. Para todas as pessoas que moram na sua casa, você vai escrever 3 características nobres que você pode promover no seu parceiro e nos seus filhos. Vamos, 3. E vamos elogiar. Pelo menos uma vez ao dia, cada um. Anota aí no chat para a gente não esquecer, tá bom? Além de promover a emoção do outro, deveríamos treinar diariamente a arte de contemplar o belo. Isso é incrível. Gente, isso fez toda a diferença na minha vida, treinar a arte de contemplar o belo. Eu não esqueço do Gabriel, nós estávamos lá na praia, nossa, olha como que o céu está lindo, Gabriel, mas para você todo dia tá? Eu falei, sim, é porque eu aprendi a contemplar. Um dia você vai aprender. E isso aqui, todos os dias a gente olha para o céu e tá diferente. Tá diferente, cada dia é de um jeito diferente. Eu subo de manhãzinha, eu vejo o sol nascendo, tem dia que o céu tá vermelhinho, coisa mais linda. E é a arte de contemplar. Isso faz a diferença na nossa vida. Essa arte educa a emoção e muda a paisagem da memória, nos tornando mais leves, livres e alegres. Isso é uma experiência. Como contemplar o belo? Também abraçando-se mais e punindo-se menos. Tem essa arte de contemplar, que é você visualizar, e a arte de contemplar, você abraçando mais e punindo menos. Você se afastar da punição, parar de reclamar, reclamando menos e agradecendo mais. A arte de agradecer é vital para uma pessoa ser feliz, realizada e relaxada. Quem não é grato à vida e às pessoas sempre será encarcerado no seu egoísmo. Gente, egoísmo é algo que nós devemos vencer todos os dias. Todos os dias. Quem não é grato à vida, nem às pessoas que têm, está encarcerado no próprio egoísmo.
Contemplar o belo também é educar a emoção diariamente para fazer pequenas coisas ou espetáculos aos olhos. Foi o que eu falei, que é visualizar. É gastar tempo com aquilo que dinheiro não compra. Admirando as flores, encantando-se com a aurora e o acaso, fascinando-se com os comportamentos do seu parceiro, perguntando para ele quais são os seus sonhos e pesadelos e o que pode fazer para torná-lo mais feliz. Quem contempla o belo desacelera a mente, se interioriza e se torna um garimpeiro que explora um tesouro no solo rochoso dos outros e da própria mente. Quem contempla o belo tem um eu bem formado. Sai da superfície da inteligência. Uau! Vamos aprender a contemplar o belo, parar de punir e abraçar mais, a visualizar, fazer das pequenas coisas um espetáculo da vida? Outro ponto, a síndrome do circuito fechado da memória e os ataques de ciúmes. Albert Einstein disse que é mais fácil desintegrar o átomo do que eliminar o preconceito. Abraham Lincoln libertou os escravos pela Constituição e 100 anos depois, Martin Luther King ainda estava lutando contra o preconceito. Por quê? Por que a discriminação? Bem como outros transtornos emocionais, como o ciúme não se transmite apenas pelas palavras ditas conscientemente, mas também subliminarmente por meio de gestos, olhares e atitudes. Pais ciumentos que têm paranoia, que desconfiam de tudo e de todos, pois são obsessivos e possessivos, se não tomarem cuidado, podem promover o fenômeno RAM em seus filhos e passar para a nova geração um pool de janelas killer que perpetua suas mazelas. O ciúme não é genético, mas é muito fácil transmitir seus tentáculos pelas relações interpessoais, ou seja, vai aprendendo, né? Há uma dança de fenômenos inconscientes altamente complexos nas crises de ciúmes que torna o eu um verdadeiro escravo, principalmente se for mal formado. Se ele não atuar com maestria e inteligência, não conseguirá gerir ou pilotar a mente. Vejamos, quando uma pessoa vítima do ciúme observa o comportamento de sua parceira ou parceiro, em milésimos de segundo detona o primeiro fenômeno inconsciente, chamado gatilho da memória. Este abre o segundo fenômeno, uma janela killer, que tem insegurança, desconfiança ou cobrança. O volume de tensão dessa janela pode ser tão grande que faz com que entre em ação o terceiro fenômeno inconsciente, chamado de âncora da memória. A âncora da memória se fixa na janela killer de tal forma e com tal poder que bloqueia o acesso do eu aos milhares de janelas lights que contêm milhões de dados para dar respostas inteligentes. Ou seja, está bloqueado. Aí a pessoa não consegue dar as respostas inteligentes. Nesse caso, o eu vive uma das síndromes que descobri, síndrome do circuito fechado da memória. Quando se fecha o circuito, nos tornamos instintivos como animais e não seres racionais ou pensantes. Porque fechou o circuito. Fechando o circuito, por isso que a gente vê a pessoa explode à toa, age de qualquer maneira. Um dia eu vi um vídeo só porque o pai deu o filho aqueles carrinhos, né, motorizados ali, o menino pisa no acelerador. Aí eu não sei como que foi a reação do menino, a fala do menino, que não dá para ver no vídeo, só sei que foi uma fala de ingratidão, e o menino fez assim com o carrinho, o pai pegou o carrinho, subiu no segundo andar e jogou o carrinho fora. Ou seja, o circuito ali fechou. O que é que ele ensinou para aquele filho? Tá vendo que algumas atitudes, não é que a pessoa não consegue nem raciocinar, aí ela tá um péssimo ensinamento para o filho. Aí o filho vai acontecer a mesma coisa, vai fechar a janela killer, vai ficar ancorada a janela killer de tal forma que vai bloquear. A criança vai fazer a mesma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Exploração sexual. Quando o circuito da memória é fechado, o ser humano pode ser atroz, cruel, autoritário. Há homens que acusam suas esposas de coisas que só estão em sua cabeça. Eles são paranoicos, têm mania de perseguição, vivem desconfiados de todos, principalmente da sua parceira. Falam tanto que elas estavam seduzindo, olhando ou paquerando outros homens que são capazes de tirar delas confissões de algo que não fizeram. Em alguns casos, essa atrocidade resulta em exploração sexual.
Para se exercitarem sexualmente, para ter uma ereção ou chegarem ao orgasmo, eles as acusam de estarem flertando com outros homens. Isso é muito sério. Há parceiros que suplicam, pressionam e até obrigam sua parceira a ter relação sexual com outros homens. Querem observá-la nos braços de outros. Também usam esse comportamento para se excitar sexualmente. Agem como vampiros emocionais, não se importando minimamente com a saúde psíquica de sua parceira. As mulheres precisam de homens generosos e altruístas, de amantes inteligentes e inspiradores e não castradores. Sem dúvida, a exploração sexual é sinal de uma pessoa mal resolvida emocionalmente. E, além de ser atroz, fragmenta e destrói o amor. Se há dificuldades sexuais, deve-se procurar um terapeuta sexual ou um psiquiatra e não explorar o parceiro para se resolver. O ato sexual é belo, saudável, rico, um encontro mágico, sublime e livre. Não são duas pessoas tendo coito uma em cima da outra, mas dois seres humanos penetrando nas entranhas da emoção, ocupando o mesmo espaço, respirando o mesmo ar e os mesmos sonhos. Há vários casais que usam palavras e gestos instigantes durante o ato sexual. Por exemplo, ele diz que ela é bela, atraente, que pertence a ele e vice-versa. Palavras, né, que incentivam um ao outro, que demonstram amor. Esses comportamentos fomentam o jogo da sedução e podem ser muito saudáveis. Casais que são rígidos, fechados e calados durante o ato sexual têm um romance só com o prefácio. Não constroem novos capítulos, não se reinventam, não renovam a atração. A síndrome do circuito fechado da memória e os conflitos. A síndrome do circuito fechado da memória é responsável por grande parte dos conflitos e das atrocidades da humanidade. O suicídio frequentemente ocorre não porque as pessoas querem se matar de fato, mas porque elas fecharam o circuito da memória. Tentam tirar a vida, mas no fundo querem matar sua dor. Os homicídios também ocorrem frequentemente nos focos de tensão, quando se fecha o circuito da memória. Guerras, violência, bullying, conflitos em sala de aula, na escola, nas empresas, ocorrem porque o homem sapiens, ou seja, o homem sábio, deixa de ser pensante e se torna homo bios, instintivo, um animal ferido prestes a ferir, atacar ou automutilar. Quando alguém o ofender, criticar, decepcionar, você vai verificar como é frágil, é fácil fechar o circuito da memória, como é fácil perder a racionalidade e agir por impulso. As pessoas ansiosas e ciumentas que o digam. Por isso, a melhor resposta é não dar resposta, é fazer a oração dos sábios, que é construída pelo silêncio proativo. Você se cala por fora, bombardeia de pergunta por dentro. Não é bombardear por dentro pegando o lixo. É se bombardear por dentro de perguntas. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Devo ser escrava dessa ofensa? Por que não sou livre? Está vendo a diferença? Nós devemos aprender a fazer a oração dos sábios, que é calar a boca e fazer essas perguntas internas. Não pegar os lixos. Ah, eu sou assim mesmo? Nossa, fulano falou isso comigo. Ah, e aí, agora, o que vai acontecer comigo? Não. É as perguntas certas. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Devo ser escravo dessa ofensa? Por que não sou livre? Em vez de ser controlado pelos ataques de ciúmes, pela necessidade neurótica de acusar, cobrar e controlar os outros, você questiona. Por que não sou autônomo? Por que não dou liberdade para quem amo? Que carência doentia é essa que me faz sempre cobrar atenção ou acusar comportamentos? Está vendo que essas perguntas internas envolvem todas as áreas da nossa vida? Às vezes é uma crítica, você vai fazer essas perguntas internas. Às vezes é por causa dos ciúmes que você está tendo, querendo controlar. Por que não dou liberdade para quem ama? Que carência doentia é essa que me faz cobrar atenção ou acusar comportamentos? Essas perguntas internas fazem a gente acessar o nosso eu. Por quê? Por que eu sou tão carente? Por que eu fico querendo cobrar atenção o tempo inteiro? Essas perguntas nos ajudam completamente. Se você almeja fazer a diferença em seu romance, terá de superar as armadilhas de sua mente, aprender a ser altruísta, flexível, aberto ao diálogo, carismático, não ter medo de ser contrariado,
nem ter a necessidade neurótica de se defender. O problema todo é esse. Temos medo de ser contrariada, temos a necessidade de sempre estar defendendo, justificando. Esse é o problema que prejudica os relacionamentos. Por incrível que pareça, nem os amantes, pais e professores são equipados e treinados para encantar seus parceiros, seus filhos ou alunos, e ajudar a resolver seus conflitos. Eles tropeçam no básico. Muitos expõem publicamente o erro de quem ama sem entender que esse comportamento os humilha. Gera tanta dor emocional que pode formar janelas killer duplo P, que tem o poder de encarcerar o eu e formar um núcleo traumático. Devemos corrigir em particular e elogiar em público. Casais que invertem essa ferramenta, que elogiam em particular e corrigem seu parceiro diante dos outros, causam acidentes graves na relação. Se você é impulsiva, intolerante, impaciente, significa que sua formação foi prejudicada. Mas não desanime. Usar a técnica deceder, duvidar, criticar e determinar para reeditar o filme do inconsciente e superar a síndrome do circuito fechado da memória. Você, pouco a pouco, poderá repaginar sua história. Pouco a pouco, eu estou repaginando a minha história. Pouco a pouco, eu estou repaginando a minha história. Já tem alguns anos que eu tenho estudado sobre isso, como lidar com as emoções, lido com pessoas que enfrentam a mesma coisa que eu. Somos seres humanos. Não podemos exigir demais de nós. Pouco a pouco nós vamos conseguir repaginar nossa história. É usando técnicas, sabendo fazer as perguntas certas para nós mesmos. É duvidar, criticar e determinar. Vamos reeditar o filme do inconsciente. Vamos superar o circuito fechado da memória. Estamos despreparados para ser líderes de nós mesmos. Provavelmente 99% das informações que recebemos e assimilamos na esfera educacional, da pré-história à universidade, são sobre o universo físico, e menos de 1% diz a respeito do universo psíquico, muito mais complexo que o físico. Se você almeja fazer a diferença em seu romance, terá de superar as armadilhas da mente. Aprender a ser altruísta, flexível, aberto ao diálogo, carismático, não ter medo de ser contrariado, nem ter necessidade neurótica de se defender. Quem se defende demais tem medo de enxergar suas loucuras, de mapear seus fantasmas e, portanto, não deixa a luz da razão atingir seus vampiros emocionais. A consequência? Levará seus conflitos para o túmulo. Uau! Agora, paradoxos do eu imaturo. Só isso, agora para a gente terminar esse capítulo. Primeiro, poderá adoecer mentalmente quando adulto, quando que no processo de formação de personalidade tenha sido privado de importantes traumas. 2, poderá viajar para todos os continentes, porém sem sair do lugar do continente psíquico. 3, poderá ser emocionalmente frágil e desprotegido diante das contrariedades, ainda que tenha guarda-costas, e faça todo tipo de seguro, casa, vida, empresarial. 4, poderá ser um escravo, mesmo vivendo em sociedade livre, escravo de fobias, manias, paranoias, ansiedade, ciúme. Nós não queremos ser escravo disso não, né, mulheres? 5, poderá cercear a produção de respostas inteligentes na relação conjugal e no ambiente profissional, ainda que tenha um potencial criativo excelente. 6, poderá ser autodestrutivo, ainda que seja bom para os outros. 7, poderá causar bloqueios no psiquismo de seu parceiro, seus filhos e alunos, ainda que seja culto e proclame aos 4 ventos que ama as pessoas que rodeiam. Quem tem o eu mal desenvolvido e que desempenha inadequadamente seus papéis como líder da psique, poderá não desenvolver os hábitos mais importantes para ser um amante, um pai, um educador, um empresário brilhante. Coragem para caminhar e humildade para corrigir rotas são fundamentais para quem quer desenvolver um romance inteligente e duradouro. Sem tais hábitos, construir relações sociais poderá ser uma cálida usina de estresse. Uau! Capítulo muito bom, né? Mais um capítulo maravilhoso que nós finalizamos agora. Que Jesus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui para o capítulo 10.
tá? Deus abençoe grandemente. Não saiam ainda.